Eu sou Denise Politienes, nascida aqui em Jaboticabal em 29 de dezembro de 1961. Meu pai é Carlos Denis, já falecido, e minha mãe é Dirce Julieta Politienes, ainda aqui comigo, mora comigo, minha mãezinha querida, que está com 94, quase 95 anos. Os meus pais eram comerciantes, meu pai tinha uma loja de calçados, a vida toda ele mexeu com calçados. Primeiro ele tinha uma fábrica junto com os irmãos, depois ele montou essa lojinha que acabou fazendo muito sucesso, era uma lojinha de uma única portinha e vendia muito, que teve uma época que a Alpargatas, isso antes de eu nascer, a Alpargatas veio aqui falar com meu pai para fazer uma parceria de tanto que ele vendia. E isso foi o nosso sustento, tudo, e a loja continuou até o ano de 1996, quando meu pai já estava mais idade, nós resolvemos encerrar porque eu não tinha muito talento para o comércio e eu sou filha única. Minha mãe, ela trabalhava no SESI Supermercado, que era o único supermercado aqui de Jaboticabal na época, e a minha mãe trabalhou no SESI desde a fundação do SESI durante 33 anos e ela foi gerente. Ela era a única mulher e gerenciava vários homens, então era assim uma mulher precursora na época, né, que estava uma mulher que liderava homens, não era muito comum. E era isso, nós morávamos numa casa bem grande, os meus avós moravam juntos, tinha uma tia também e um primo que também morava junto. Então era bem gostoso, bastante gente na casa, sempre com gatinhos também presentes. Eu brinco que quando eu nasci eu já percebi que tinha duas coisas que eu amava muito que estavam ali para mim: gatos e um piano, porque o meu primo já tinha um piano e o piano já estava em casa. Então aquele piano eu ficava olhando e sabia que eu iria tocá-lo, um dia ia chegar a minha vez de tocar aquele piano. A minha família, ela sempre gostou muito de música. O meu avô materno, que morava conosco, ele era músico da banda da Mascani. Jaboticabal possuía duas bandas, né, a Mascani e a Gomes e Puccini, e meu avô tocava clarinete na banda da Mascani. Então, em casa se ouvia muita música, meu avô gostava muito e nós estávamos acostumados a ouvir aquelas músicas italianas de Puccini e também as músicas de piano, que era a paixão já da família, Chopin, Beethoven, embora não seja tanto piano, mas era uma coisa que estava presente desde sempre na minha vida, esteve presente desde sempre. E meus primos, por parte de mãe, nós somos em 6, então são 5 primos, todos estudamos música, todos estudamos piano, e então nas férias, quando eles moravam em Jundiaí, eles vinham para minha casa e nós passávamos grande parte do tempo tocando piano. O piano era permanentemente aberto e um levantava, outro sentava, um levantava, outro sentava, a gente brincava junto de tocar e era uma coisa muito prazerosa para nós, era bem da nossa família mesmo. Histórias eu tenho até hoje, minha mãe que gosta de contar histórias e eu gosto muito de ouvir, e ela conta muitas histórias
do passado, né? Porque como ela está com 94 anos, ela viveu muita coisa, assim, ela passou por muita mudança, muita coisa, e ela conta histórias muito interessantes dela, que ela gostava muito de ler, então ela queria ler e a minha avó queria que ela fizesse atividades da casa, assim, então ela pegava, entrava dentro do guarda-roupa e ficava lendo, que era para minha avó não ver. Aí quando ela percebia que a minha avó estava vindo, ela saía e fazia de conta que estava arrumando. E também ela adorava música, mas eles não tinham como ter um rádio, e tinha uma tia que tinha o rádio, e ela ia buscar o rádio emprestado para ficar ouvindo música e passar o dia ouvindo, aí depois voltava, devolvia o rádio. Então essa coisa da música e da literatura vem bem assim também da minha mãe, e ela gosta muito mesmo de contar histórias. Se ela estivesse aqui agora, ela passava umas 3 horas contando. Meus avós maternos são italianos, nascidos aqui no Brasil, né? Mas os pais deles são da Itália e os paternos são de Portugal. Os meus avós paternos nasceram em Portugal, vieram de Portugal. Bom, o meu envolvimento com a música começou quando eu comecei a estudar piano, com 8 anos de idade, com a professora Sarita. E todas as meninas estudavam piano e alguns meninos. E comigo não foi diferente, como eu já disse, já tinha o piano me esperando. E então eu comecei e eu gostava, não era nenhuma coisa forçada, eu gostava muito de estudar, de ir às aulas, tudo. E depois veio a adolescência e essa professora, ela tinha uma filha e ela falou para mim: Denise, eu vou colocar a minha filha estudando com você, porque ela ficar só aqui comigo não vai dar certo. Então você vai dar aula para ela, eu fico aqui supervisionando. Isso eu tinha 15 anos. Eu falei: nossa, eu vou ser professora da filha da professora. E assim começou a minha vida de professora de música. E depois disso, essa minha professora falou: agora eu vou te mandar uns alunos, que eu estou com muitos alunos, eu vou começar a passar alguns para você. E com 16 anos, então, eu já estava dando aula, recebendo meu dinheiro e já pegando muito gosto por isso. E tinha aula quase todos os dias, alunos, e continuo paralelo aos estudos. Depois eu fui fazer conservatório aqui em Jaboticabal, do Conservatório Santa Cecília, que era da família Valério, Dona Maria Aparecida Valério e o maestro Edu Valério. Eram grandes músicos, eu aprendi demais com eles. E meu professor de piano foi o Paulo Roberto Matassa, que é um grande pianista daqui de Jaboticabal, que depois resolveu se tornar padre, então ele foi embora para a Itália e agora ele está distante daqui, mas era na época muito famoso, toca muito, até hoje ele toca muito. E era muito gostoso porque o Matassa vinha na minha casa tocar piano, então era aquelas tardes só de música, só de piano. E minha mãe, minhas tias ali participando, e pedia isso, pedia aquilo, e ele tocava tudo. E eu sentia sempre muito, muito prazer. E isso foi ficando assim. E aí foi chegando a hora de decidir o que eu queria estudar. Aí era aquela coisa, eu sabia o que eu queria, mas parecia que não podia querer porque tem esse estigma que música não dá dinheiro, né? Então eu pensava assim, eu vou estudar outra coisa, mas aí no futuro eu vou ter uma escola de música. Só que a vida vai levando, né? E eu fui fazer biologia na USP em Ribeirão,
Só que eu não me adaptei, fiquei pouco tempo e já saí com aquele foco, eu vou fazer o que eu quero, eu vou montar minha escola, eu vou ter minha escola, que é meu sonho e o que vale é isso. E assim foi, aí eu comecei a dar aula de novo em casa, que eu tinha parado por causa da faculdade, e já fui muito bem sucedida, muitos alunos, rapidamente eu consegui. Aí depois eu montei uma escola, que era aqui onde eu moro hoje, e essa escola durou 10 anos, foi de 86 a 96. E com essa escola eu consegui realizar muita coisa que eu imaginava, que era assim, ver aquele prazer dos meus alunos em estarem naquele ambiente. Eles chegavam mais cedo do que o horário que eles teriam que chegar, combinavam entre eles, tínhamos vários pianos, teclado, e eles iam para outras salas e ficavam tocando e fazendo os arranjos deles, e era aquilo que me motivava, vê-los assim tão motivados e tão felizes com a música, me deu muita satisfação, muita alegria na época. Depois veio o convite da Carlota para ser coordenadora da Escola de Arte, que foi em 1997, e eu fiquei foi a primeira gestão dela. Depois, na segunda gestão, eu passei a ser diretora da escola. Quando eu era criança, a coisa que eu mais gostava de fazer, quando eu era bem criança, era brincar com gatos. E hoje também é. Eu tenho uma paixão por gatos que é muito grande. E depois que eu entrei na escola, aí eu comecei a gostar demais de brincar de escolinha, de professora. E meus amigos eram mais meus primos, que nós éramos muito ligados porque as idades eram próximas. Então as brincadeiras, a gente estava sempre juntos. Na minha primeira infância, eles ainda moravam todos aqui em Jaboticabal, então dava para a gente estar muito em contato. Depois, na adolescência, eles mudaram de cidade, mas eles vinham passar as férias todas aqui e eu ia um pouco para a casa deles e eles ficavam o resto do tempo aqui. Então a gente era muito e somos muito unidos até hoje. São como irmãos para mim. Então eu sou filha única, mas tenho os primos como irmãos. Um deles, o mais velho, foi criado junto comigo, então sempre foi considerado um irmão mesmo. E as minhas brincadeiras eram essas. Na minha adolescência, a arte fez parte dela o tempo todo, né? Que como eu estudava música, estava ligada sempre no piano. E teve, com 16 anos, nós montamos um grupo de teatro. Eu e meus amigos, na verdade, nós íamos fazer um festival de teatro. A ideia era um festival de teatro. Aí a gente ficou com muita vontade de participar do próprio festival que a gente criou. Então nós criamos um grupo de teatro para participar do festival de teatro. E ganhamos o festival de teatro. E aquele grupo ficou assim muito unido. Até hoje tem a Bebel Lesse, que é uma amiga, continua muito próxima. Ela acabou indo trabalhar com isso na Prefeitura de São Paulo. Ela foi responsável pelo fomento ao teatro, muito apaixonada pelo teatro. Então tudo começou ali na adolescência. E Jaboticabal, na época da minha adolescência, era muito gostoso. A gente tinha a Delícia no começo, que era uma sorveteria na Rua Rui Barbosa, onde a gente ia e ficava todo mundo ali. Foi o primeiro lugar que eu saí assim para ir, foi ali. Era uma turma grande,
que estávamos todos sempre juntos. Depois vieram a cantina, o terraço e o vagão. O vagão também foi um lugar muito especial, muito maravilhoso, que era praticamente nossa segunda casa. Tinha férias que a gente ia de segunda a segunda e abria e fechava o vagão. Éramos muito amigas do Maurício, e dono do vagão, então a gente tinha muita liberdade ali e era tudo muito gostoso, muito saudável. As brincadeiras, as paqueras, os primeiros amores, que lógico, foi o menino que tocava piano e fazia teatro junto comigo, não poderia deixar de ser. E assim foram os meus anos de adolescência até ir para a faculdade, que foi em Ribeirão Preto. O vagão era um vagão de trem mesmo, que o Maurício comprou e ele colocou ali do lado da concha, ficava ao lado da concha acústica, então funcionava como um bar. Dentro tinha a cozinha e era um vagão de trem, tinha as mesinhas, os bancos, assim, como se fosse, quem já viu um trem, tem o restaurante do trem, né, que tem as mesas, as cadeiras, tudo, e era um vagão assim. E para fora ficavam mesinhas também, então tinha muito espaço. Era um lugar que comportava muitas pessoas porque era um espaço grande assim de terreno. Na época do frio era bem frio, porque era perto do rio e aqui era mais frio na época, mas nada disso importava. Nós íamos e fazíamos aquelas rodas de violão, ficar tocando violão e tomando vinho quente, que era a bebida do momento, do inverno, era o vinho quente do vagão. E era assim, as conversas eram sobre os teatros, sobre as músicas, uma coisa normal. Outro lugar que me marcou muito, que foi muito importante na minha vida, foi o Teatro do Luiz Carlos Cascaldi, que na verdade o primeiro contato com o teatro que eu tive foi no Teatro do Luiz Carlos, que nós frequentávamos muito, toda peça que tinha, a minha turminha ali, aquela que montou o festival, e depois o grupo de teatro estava lá para assistir, e a gente conhecia todo mundo que atuava. E ali eu conheci o Cinema Novo, tudo em Super 8, então era, né, não era nada, era com muita qualidade, mas era muito legal, porque assim, eram coisas que a gente nunca não tinha ainda conhecimento, e de repente você estava vendo, agora está na televisão Todas as Mulheres do Mundo, então foi lá que eu assisti Todas as Mulheres do Mundo, com a Leila Diniz fazendo o primeiro nu no cinema brasileiro, e tudo isso foi a minha formação. A minha formação eu devo muito ao Teatro do Cascaldi, também foi muito importante naquela época. E tinha também os festivais de música promovidos pela Unesp, que aconteciam na Concha Acústica, que era outro evento muito aguardado do ano, era em maio, que era a época da CECITAP. Também era no frio, que era mais um encantamento o fato de ser aquele frio, né? E lá eu vi o Hermeto Pascoal batendo panela, nunca me esqueço. Foi aqui em Jaboticabal, foi na Concha, que eu tive o primeiro contato com o Hermeto batendo panela. Foi uma coisa assim, bom na minha cabeça, o que é isso? Meu Deus, tudo isso falava assim, é esse mundo que eu quero, é nesse mundo que eu quero estar, é isso que eu quero para mim, aquilo ficava na minha cabeça o tempo todo.
Depois teve Sá e Guarabira, que se apaixonaram por Jaboticabal, o Sá se apaixonou por uma mulher da Unesp, então eles não saíam daqui e fizeram muitos shows. Então a gente conhecia o repertório de Sá e Guarabira de todinho, era muito esperado também. E os festivais da Concha eram muito interessantes, muito ricos. Olha, Jaboticabal merece ser chamada de Atenas Paulista, porque ela já teve, e eu percebo que essa história de falar, Jaboticabal não tem nada, Jaboticabal não tem nada, Jaboticabal tem sim, Jaboticabal tem uma produção pulsante, tem sempre quem está fazendo arte, que às vezes as pessoas ficam afastadas, não estão vendo o que está acontecendo, mas está sempre acontecendo muita coisa, e isso é muito bom. Bom, minha formação acadêmica começou pela biologia, mas eu não me adaptei. Aí eu vim trabalhar com música e eu queria fazer pedagogia porque a minha ideia era montar uma escola que pudesse fornecer diploma, né? Tipo de um conservatório. Para isso eu teria que ter uma pedagogia. Então eu fui fazer pedagogia no São Luís. E eu aprendi muita coisa, porque eu não sabia ensinar piano da maneira como eu tinha aprendido. Aí eu tive conhecimento de teóricos, pedagogos, e isso tudo enriqueceu, foi muito enriquecedor para mim. Conhecer Paulo Freire e abre muito a cabeça da gente, né? Aí, passado um tempo, eu comecei a perceber que aquele boom que era o piano, que todo mundo estudava piano, todo mundo estava diminuindo, né? Então eu achei que eu devia ter uma segunda opção, uma outra carta na manga. E eu gostava muito de literatura, então eu fui fazer letras. Então eu tenho como segunda faculdade letras, pensando que se eu precisasse eu poderia ser professora de português. Acabou que quando eu estava trabalhando na escola de arte no ano de 99, 2000, por aí, ocorreu a municipalização do ensino fundamental e teve o primeiro concurso e eu fui prestar e eu passei em primeiro lugar. E eu assumi a escola Paulo Freire, que estava nascendo, era o primeiro ano, né, de quinta, na época ainda quinta série. Só que eu continuava como coordenadora da escola de arte e eu chegava na escola de arte, eu parecia um zumbi, assim, porque era muita coisa, muita atividade. E aí eu resolvi deixar porque a paixão pela escola, pela música era muito maior e eu não gostava, pra falar a verdade, eu não gostei muito de dar aula assim em escola, não foi muito a minha praia. Eu já tinha trabalhado no Estadão como professora de canto orfeônico do curso do magistério, que o senhor Rolando, o diretor de lá, me convidou e eu fui trabalhar. Foi uma experiência também bem enriquecedora, porque eu nunca tinha trabalhado assim com um grupo de adolescentes, aquelas meninas já se formando, profissionais, foi bem legal. Depois eu fui trabalhar como professora de musicalização no Colégio Santo André, dava aulas do primeiro ano ao quarto. E também foi uma experiência bem rica, que trouxe muita coisa nova para mim.
Aí isso aconteceu em 96, aí depois em 97 já veio a escola de arte, aí eu fiquei com a escola de arte, que no começo era assim, eu fiz uma reforma que praticamente foi uma revolução na escola, então me consumia muito, então não dava para fazer. Eu já tinha alunos em casa, que eram os alunos que eu já trabalhava, então era muito trabalho, não dava para conciliar tudo. Então sempre optava por ficar na música. E assim foi indo, até que a Carlota foi reeleita, e aí a diretora era a Maria José Couto, já falecida, uma grande amiga que nós nos dávamos muito bem, era uma parceria bem legal, nós duas ali na escola, ela como diretora, eu como coordenadora, ela também era diretora de cultura, e foi dela a ideia de mudar o departamento de cultura para a escola de arte, para ficar tudo ali agrupado. E aí no segundo mandato eu passo a ser diretora e ela fica só como diretora de cultura, mas a nossa dobradinha continua. Aí vem Mônica Reino agregar, que também passou um tempo trabalhando ali dentro da escola de arte, e Valquíria Borsari Birag era a secretária de Educação e Cultura. Nós formávamos o Quarteto Fantástico. E hoje nós continuamos grandes amigas, infelizmente às vezes não está mais, mas eu, Valquíria e Mônica somos bem amigas, sempre nos falamos, não perdemos essa amizade por nada. O que me marcou muito na minha experiência como professora foi quando eu vim da minha casa para a escola, que era aqui, e aqui era como se fosse meu oásis, eu sentia uma felicidade tão grande. Às vezes eu estava meio derrubada, como todo mundo, e eu subia essas escadas quando eu estava chegando no último degrau, era como se eu entrasse no céu, e eu ficava completamente feliz. E o que era muito bom eram os recitais. Todo ano tinha apresentação de aluno, então eram momentos em que a gente ficava voltada para aquilo, para a apresentação, e os alunos não saíam daqui, e ensaios e mais ensaios, e eles gostavam muito. Eu tive, acho que, muita sorte de ter alunos que eram muito apaixonados. Alguns não tinham tanto dom, mas eles tinham tanto amor pela música que isso era irrelevante, e quando um não conseguia e de repente ele conseguia, todos vibravam juntos, e aquilo era uma felicidade, uma alegria. Foi muito bom esse tempo da minha escola aqui nessa casa. Acho que eu quis morar nessa casa porque ela só me trouxe coisas muito boas mesmo. Eu sempre fui mais professora do que pianista. Não dá para ser professora sem tocar. Você tem que tocar, até porque você tem que mostrar. Mas eu sempre me senti mais professora de piano do que pianista. Eu nunca participei de nenhum grupo, e antes da escola de arte eu não tinha muito contato com outros músicos. Na escola é que eu passei a ter, e até o primeiro grupo que eu participei foi junto com o Evandro Nicolau. Quando eu entrei na escola de arte, a Carlota me disse assim: Denise, eu quero que você pense como professora de música, mas também que você pense como dona de escola. Eu quero que você veja essa parte dos gastos que estão muito altas. Eu falei, na minha cabeça eu pensei, nossa, não faço a menor ideia do que vai fazer, do que vai ser, mas enfim, né, vamos ver o que é. Aí quando cheguei lá, eu vi que funcionava com 2 aulas
individuais por semana para cada aluno. E isso gerava um gasto imenso. E isso não é comum, não tem em nenhum lugar, nenhuma escola trabalha assim, nenhum conservatório trabalha assim. Então a primeira coisa que eu fiz foi cortar. Passaria a ser uma aula por semana, sabia que ia ser uma guerra. Uma aula por semana para cada aluno e começariam as aulas em grupo, aulas teóricas, e com o desenvolvimento do aluno ele iria entrando em grupos musicais. E foi uma guerra. Eu tinha a sensação de que eu andava num campo minado, que cada passo explodia uma bomba embaixo de mim, porque era aluno que não concordava, que achava que não estava bom, eram pais de aluno que não estava bom e os professores que, claro, não gostavam porque eu não ia baixar o salário, mas não era isso, porque outras aulas iam ser criadas em grupo, né? Então não ia afetar. Aí, com o passar do tempo, tudo foi se ajeitando, que eles foram percebendo que era a proposta ia dar certo, e os alunos foram gostando e os professores foram vendo que trabalhar junto era bom, e aí tudo foi se acalmando e deu certo, mas o começo foi bem punk. Eu e a Zezé éramos mesmo uma dobradinha, ela como diretora, eu como coordenadora. Ela era formada em educação artística e ela era muito voltada às artes plásticas. Então nas artes plásticas ela estava tranquila, mas a música ela não dominava, então ela deixava a parte da música para mim. Mas tudo que eu ia fazer, eu ia lá, Zezé, isso, ai, vamos Denise, tudo a gente ia levando junto, claro que levando para a Valquíria, que dava o aval, e o aval maior, que era da Carlota. Só por isso que deu certo, porque todo mundo estava consonante ali nas ideias, né? Era um objetivo comum fazer aquela escola ir para frente, porque a escola era muito nova, ela tinha só 2 anos quando eu comecei, então ela tava um bebezinho. Então tinha que ser feito alguns ajustes, tinha que mudar algumas coisas e alguém ia ter que fazer. E coube a mim, e foi muito bom. E depois deu tudo certo, os professores acataram. E aí eram vários grupos formados com o decorrer do tempo, de alunos, grupos de professores junto com professores tocando, que era também muito bacana, que não era costume. E assim, e com a Zezé sempre sabendo de tudo e incentivando, dando sugestões, que ela também era muito criativa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha, foi uma coisa que deu muito certo, uma parceria muito feliz. O meu momento que mais me marcou, mais que eu curti na escola de arte, foi quando eu decidi montar o musical Saltimbancos. A ideia de montar o Saltimbancos era para juntar todas as modalidades da escola num só espetáculo. E foi muito bom, porque nós tínhamos aula de dança, então a professora de dança trabalhava as coreografias. Nós não tínhamos aula de teatro, mas tínhamos um funcionário que fazia teatro e gostava muito, Juarez Ribeiro, e o Juarez me ajudava a dirigir os Saltimbancos. Então eu, com a minha grande experiência de teatro da adolescência, e o Juarez com a experiência dele, nós fomos montando os Saltimbancos. E o Romão fez o cenário, pintou a floresta dos Saltimbancos, que é a coisa mais linda. E, o reno,
o Silvinho Scarpa, que já é falecido, fizeram o cenário, era de fibra, uma coisa que eles criaram, uma árvore, uma casinha, né? Tudo saiu da cabeça deles e eles executaram e também pintaram as roupas das pessoas do coro. E um grande amigo meu que eu conheci na escola de arte, Marco Papa, que é meu grande amigo até hoje, meu confidente, ele me ajudou na parte musical muito, tirando todas as músicas, fazendo alguns arranjos e ensaiando o coral. Então todas as modalidades estavam ali juntas naquele momento. E o Saltimbancos foi também uma coisa que a primeira apresentação, o Cine Teatro Municipal não cabia mais ninguém lá dentro, assim, estava lotadíssimo, toda gente no chão, sentada, todo no chão. E todo mundo amou, adorou, porque é uma peça encantadora mesmo, qualquer idade curte, e criança então nem se fala. Então foi muito, muito feliz aquele período em que eu consegui juntar todo mundo. Eu fazia caminhada todos os dias e o Romão morava ali perto da praça da catedral e eu passava por ali e ele deixava na parede assim para pintar o cenário. Eu todo dia passava, parava, olhava para ver como estava o andamento do cenário. Romão, o cenário vai dar tempo, Romão, o cenário vai dar tempo. E assim foi que era a única coisa que estava sendo feita fora da escola, era o cenário. Foi depois tudo deu muito certo, todo mundo ficou muito feliz, muito mesmo. Foi a coisa mais gostosa que eu fiz na escola, foi o Saltimbancos. No meio do turbilhão do começo da escola de arte, um dia apareceu o professor de contrabaixo, que até hoje também é meu amigo, não mora mais aqui, mas a gente mantém uma amizade, Gilberto. Trouxe uma pessoa que é fundamental para essa cidade, é fundamental para esse país, que é o Evandro Nicolau. Ele chegou com o Evandro e falou: Denise, trouxe um amigo, ele gostaria de conseguir uma bolsa para estudar bateria, mas ele quer conversar um pouco com você. Sentamos e o Evandro me disse: olha, eu queria uma bolsa de bateria, mas eu não quero essa bolsa de graça. Eu quero contribuir de alguma forma com a escola. Tudo que vocês precisarem, vocês podem me chamar que eu estou disponível. E eu tenho também um projeto, uma ideia que é juntar todas as pessoas que estão produzindo cultura e arte aqui em Jaboticabal e fazer uma mostra, que seria a mostra da nova produção cultural de Jaboticabal. Aquilo eu pensei assim, esse cara tá tendo uma ideia de gênio. Eu falei, você tem como ter contato com esses artistas? Ele falou, sim, eu conheço muitos artistas plásticos que estão começando. E eu acho que dá para fazer. Falei, então, Evandro, vamos levar essa ideia para frente e você fica aí com a sua bolsa de bateria e nós vamos pensando. Ele também falou, eu não quero que a prefeitura banque a nova produção. Eu quero buscar patrocínio, eu quero que isso tudo aconteça com o apoio da prefeitura, mas não totalmente prefeitura, que tenha toda uma parceria, a cidade envolvida. E aquilo foi a semente de tudo, foi a nova produção cultural. Tanto que o
O folder é um ovo, né, que é criado pela Denise Sacco, na Fábrica da Palavra, o ovo se quebrando, assim, que está nascendo alguma coisa grande, né? E aí começamos a pôr a nova produção de pé. Foi onde eu conheci Romão, que me dava um desespero, porque estava montando, e o Romão não vinha com aquelas obras, o Romão não desenvolvia ainda. Nunca eu pensei que seria tão amiga, que ia gostar tanto do Romão, como naqueles dias que ele me dava tanto nervoso. Como conhecemos o Alex era totalmente desconhecido, ele foi descoberto pelo Evandro, quando o Evandro foi nas escolas falar da nova produção. O Alex veio, tirou um pedaço, isso o Evandro vai contar para vocês com certeza, tirou um pedaço de papel gigante, todinho pintado. Depois ele veio mostrar na escola de arte, era um rolo assim de aquele papel pardo imenso, ele estendeu no chão e aquele estava pintado assim, não tinha um cantinho sem um desenho, sem nada, era uma coisa assim que você falava, uau, da onde saiu esse menino? E aí veio o Alex, que trouxe para a Bienal 3 obras, uma era uma Iemanjá, que ficava bem na parede da minha sala, todo dia eu chegava, olhava para aquela Iemanjá. A outra era uma obra que chamava Minha Tia, que eu acabei adquirindo, que era muito linda, eu apaixonei pela Minha Tia, e depois foi produção em cima de produção. Durante a Bienal nós tivemos um dia de ir para a praça, pintar na praça, fazer atividades na praça. Lá apareceu um outro menino, o Eduardo Nobre, que esse é uma pessoa que se desgarrou, infelizmente, dos outros, mas que também tinha um talento. E ele falou, eu posso pintar? O Evandro, claro, pinte! Ele começou a desenvolver uma tela e aí a gente já chamou para ele ir para a escola fazer aulas, e o Eduardo ficou com a gente também durante todo o tempo que eu estive na escola de arte. É uma pessoa que eu não sei onde está, e eu encontrei por acaso um dia, mas depois perdi o contato, gostaria de retomar. Se vocês conhecessem, vocês iam gostar muito do Eduardo Nobre. E o Evandro falou, a banda Gomes e Puccini é muito importante, ela tem que estar, né? Porque é o novo e o antigo juntos, então trouxe a banda para fazer a parte da música na nova produção, que juntava com as coisas antigas. E foi isso, foi em 97, no primeiro ano, em agosto. Foi assim muito, muito rico, mas muito rico mesmo. Tudo nasceu da nova produção cultural. Vendo aquilo, convidaram, né, o Evandro para ficar trabalhando como estagiário e criar coisas. Aí o Evandro falou, eu acho que agora a proposta é uma Bienal, vamos partir para uma Bienal. E aí foi o que aconteceu, surgiu então, em 98 não acontece nada nesse lado, em 99 surge a primeira Bienal de Arte e Cultura de Jaboticabal, cujo tema era a arte que vem de todos, que era, a proposta era trazer tudo que fosse artístico para dentro da escola de arte, que era a sede naquele momento da Bienal. Tinha muita obra de escola, muita. E foi aberta inscrições para a região
Então veio teatro de bebedouro, veio grupos de música. Foi uma Bienal regional, assim, que trouxe coisas da região. E ela foi feita bem assim. A nova produção cultural foi totalmente assim feita com as nossas mãozinhas, né? E a primeira Bienal também ainda ela era bem, não era assim uma coisa profissionalizada, né? Ela estava bem no começo, tudo acontecendo assim. Você via meio que, precisa de um painel melhor para pôr essas obras, então como vai fazer? Aí a garagem tinha que desenvolver, as coisas não estavam ainda profissionalizadas. Quando foi a segunda Bienal foi a Bienal mais rica, porque acho que coincidiu com uma época de mais dinheiro. E ela já foi mais profissional. Já tinha até uma assessoria só de imprensa só para ela, que era a Sônia Monteiro Pavanetti. E assim já se sabia mais, né, o que precisava em termos de estrutura. Então, painel, como vai ser, quantos painéis vai ter que ter, como vai ser executado, toda essa questão. A gente não precisava mais ficar até 1, 2 horas da manhã na escola montando o Bienal, já tinha quem ficasse fazendo isso, coisa que na primeira éramos nós. Dava a sensação de que você morava na escola, que você ficava até tarde, ia para casa, dormia, já ia correndo para a escola, parecia que não saía de lá, mas era muito bom. E teve muita... A proposta do Evandro era sempre homenagear alguém. Na segunda Bienal, os homenageados foram a Neiva Baldo, que acabou fazendo aqueles 2 Apolos que tem lá na Escola de Arte em cima. Eu sempre gosto de passar lá para ver os Apolos da Neiva, porque a Neiva era uma figura encantadora. E o Delson Pedroso era outro homenageado, e o Silvio Campi. Então esses 3, as obras deles ficaram no salão da Escola de Arte, eram só para as obras deles, em destaque e tudo. E depois tinham obras no museu, e já foi para a Cora Coralina, porque já não comportava mais ficar só ali na Escola de Arte. Então foi a primeira vez que a exposição foi para o Cora Coralina. E teve toda aquela coisa de ter que ter ônibus, era trenzinho levando aluno para visitar, todo esse processo. A minha parte era a curadoria musical. E eu trouxe o Paulo Freire, violeiro, para dar uma oficina e fazer um show. Eu tenho paixão pelo Paulo Freire, tudo a gente faz, aqueles que a gente tem mais paixão. O trio Bonsai, que tinha o Paulo Braga, que já estava conosco, trabalhando na Escola de Arte com a Big Band que estava nascendo. O Bossa Nossa de Ribeirão Preto, coro cênico, que era um coro muito lindo, era a época dos 500 anos do Brasil e eles estavam com um espetáculo muito bonito, vieram também. O que mais que teve de música? Apresentações da escola, e foi assim uma Bienal bem mesmo rica. Foi mais fácil de fazer. Eu acredito que foi a época que a gente, na prefeitura, nunca tem dinheiro, né? E nessa época estava mais tranquilo, então deu para fazer mais. Aí inverteu-se, não tinha dinheiro para fazer a terceira Bienal, que seria 99
seria 2003. Aí não tinha dinheiro. Então não vai ter terceira Bienal, vai fazer em 2004, vai virar trienal, porque realmente não dava para ser, não tinha como ser, não foi. Mas em 2004 ela aconteceu, aí foi já com a primeira e a segunda, a curadoria geral era do Evandro Nicolau, que é o idealizador de tudo, né? Na terceira, o Evandro estava distante, a curadoria ficou com a Angela Stephanie e o Sigbert Franklin, que já é falecido, também um grande artista daqui de Jaboticabal. E foi uma Bienal internacional, teve obras de fora, teve Tomi Otaki, foi uma Bienal chique. E eu também fiz a curadoria de música. E foi isso. Aí depois nós terminamos, né? Terminou o mandato da Carlota e não teve mais Bienal. E agora estamos nessa maravilha de Bienal virtual que eu estou amando estar participando e estou achando sensacional. Bom, hoje, depois que eu saí da escola de arte, o meu pai estava doente e eu fiquei um tempo cuidando dele, sem trabalhar. Eu estou aposentada e já na época da escola de arte eu já me interessava por essas coisas esotéricas, como tarô e terapia floral. Então, nesse período eu fui fazer cursos de florais e estudei tarô. E descobri que eu tenho uma facilidade grande com o tarô, que ele flui assim, fácil. As pessoas falam, é isso mesmo. Até eu falo, será que é mesmo? Mas enfim, então agora eu não estou mais trabalhando com música, porque por conta da minha mãe estar assim com bastante idade, eu fico mais aqui com ela aqui em casa. E então eu estou trabalhando com tarô e terapia floral. A coisa mais importante para mim hoje é ficar viva, porque a coisa não está brincadeira. Então todo dia eu agradeço que eu estou bem, que toda a minha família está saudável. Alguns já pegaram Covid, mas todos superaram, ninguém teve problema sério. E é muito importante para mim também que a minha mãe não tenha Covid, porque eu acho que ela chegou de um ponto da idade dela que não é justo morrer por essa doença. Então as coisas, no fundo, o que é importante para mim hoje mesmo é estar viva diante disso tudo que está acontecendo, e é isso. Vontade eu tenho de viajar, porque eu acabei ficando um pouco presa por conta dos pais, então vontade de viajar mais do que eu já tenha viajado. Olha, para Jaboticabal, o que eu gostaria que acontecesse é que, em primeiro lugar, eu gostaria que a banda Gomes e Puccini fosse valorizada, porque se a banda, que é a coisa mais antiga que nós temos, não for valorizada, nada mais vai valer a pena, vai fazer muito sentido. Então, no meu pensamento, a primeira coisa seria a banda ser contratada pela prefeitura, ter um suporte aí para continuar sempre ativa, porque ela tem esses músicos que fazem tudo para ela continuar viva, e isso é muito importante. E no mais, é como eu falei, que eu já passei dessa fase de ficar falando Jaboticabal não tem nada, Jaboticabal não tem nada. Eu vejo que Jaboticabal tem muito, e talvez faltem mais Evandros que têm contatos com tudo. Não adianta falar, tem que ser fora da prefeitura, a cidade é pequena e ela precisa da prefeitura. Então, meu pensamento é esse. Eu acho que essa Bienal
virtual está sendo muito importante, num momento em que está todo mundo muito triste, muito pesado, vem uma coisa assim para trazer leveza, para a gente respirar uma coisa diferente, que foi o que nos trouxe leveza durante esse tempo todo, foram as artes. E então poder estar vendo a arte de Jaboticabal é muito bom, é muito prazeroso. Então todos vocês envolvidos, parabéns e muito obrigado por terem me convidado para fazer parte. Estou muito feliz.